Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento especial onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vir comigo meditar em João 7. Esse é um tempo precioso que Deus preparou para cada uma de nós, para estarmos com Ele à mesa e desfrutarmos de um tempo de comunhão, de alegria. Sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus. Que bom que você está com o coração sensível ao chamado do Espírito Santo de Deus. Creia que se você está aqui, nessa noite, não é por acaso, porque Deus fala com os presentes. Se você chegou até aqui, Deus tem um propósito, deseja falar ao seu coração, deseja te atrair para mais pertinho dele. Quem aí está feliz com Jesus? Declara um glória a Deus aí no chat, nos comentários. Cada glória a Deus que a gente declara é uma bordoada em Satanás. Então vamos inundar esse ambiente aqui de louvor, de adoração ao Senhor em nome de Jesus. Declare aí o seu glória a Deus. Deixa eu ver se a gente consegue uns 10 glória a Deus. Declara aí para honra e glória do Senhor. Se você está aqui pela primeira vez, eu vou meditar em João 7 com você. Olha lá, os glória a Deus já está começando a subir lá. Já estou vendo 3, glória a Deus, 4. Então, se você está aqui pela primeira vez, a tradução que eu vou utilizar é a Nova Bíblia Viva, que é uma tradução com uma compreensão mais acessível. Então, tenho certeza que vai ser maravilhoso você acompanhar comigo, a meditação em João 7, a partir dessa tradução, comparando aí com a sua tradução que você tem em casa. Glória a Deus. Olha só, acho que a gente bateu e superou a meta, Nosso Deus, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E antes de nós começarmos o nosso estudo dessa noite, quero te convidar a fazer uma oração junto comigo para nós consagrarmos esse encontro a Ele, pedirmos a direção dEle, que seja para honra e glória dEle esse estudo, em nome de Jesus. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa oportunidade diante de Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa ocasião que o Senhor preparou, especialmente para cada uma de nós, Senhor, que estamos aqui nesse momento, unidas, Senhor, em oração. Que o Senhor venha nos conduzir nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha dirigir esse estudo, que o Senhor venha, Senhor, abrir a nossa mente, Senhor, que venha encontrar, Senhor, um coração ensinável, que a Tua palavra venha, Senhor, chegar até nós, de maneira que nós venhamos, Senhor, ser capazes de absorver a Tua palavra, de nos arrependermos, Senhor, dos maus caminhos, que com mansidão, Senhor, nós venhamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, e que nós venhamos colocar em prática nas nossas vidas, para que nós venhamos também experimentar da Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Fala conosco nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui porque nós precisamos, Senhor, da Tua direção, das Tuas palavras, Senhor, porque Tuas palavras são palavras de vida, Senhor, vivas e eficazes, Senhor, para transformar a vida, a situação, as circunstâncias, Senhor, em que nós estamos nesse momento. Fala conosco, Senhor, dirige o nosso estudo e que ele seja para honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Boa noite, Lise, Deus te abençoe, glória a Deus, que bom que você está aqui. Olha só, subiu muitos glória a Deus, Aleluia, Deus seja louvado. Então vamos começar o nosso estudo. Pega aí sua Bíblia, se você puder também, pega o seu caderno, eu tô aqui com o meu, para eu guiar aqui no estudo. É sempre bom a gente anotar, aquilo que Deus fala no nosso coração, pra gente ter um memorial dos nossos encontros com Ele. Muitas vezes a gente fica pensando que a gente vai conseguir lembrar, mas é tanta coisa tanta demanda que a gente tem no dia. Então é importante a gente ter um caderno de relacionamento com o Senhor, um caderno de oração, um caderno de perguntas para Deus. Então vamos lá. João, capítulo 7, a partir do versículo 1. O tema aqui na minha Bíblia é Jesus vai à festa dos tabernáculos. Diz assim, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus foi para a Galileia e andava de aldeia em aldeia, porque queria permanecer fora da Judeia, onde os líderes judaicos estavam planejando a morte dele.
Mas logo chegou o tempo da festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos era uma das festas mais populares de todas entre os judeus. Ela era conhecida também como festa das cabanas, porque eles lembravam, né, nessa festa dos tabernáculos, do tempo em que eles viviam em tendas. Então, quem morava em casas colocava algumas palhas, alguns ramos assim, para poder relembrar, né, esse tempo que eles viviam em tendas. E algumas pessoas que moravam no campo armavam tendas também, né, nessa época da festa dos tabernáculos. Então, versículo 2, mas logo chegou o tempo da festa dos tabernáculos, uma das comemorações dos judeus. E os irmãos de Jesus disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, a fim de que os seus discípulos vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser conhecido não pode agir em segredo. E já que você está fazendo estas coisas, deixe que todos os conheçam. Uau! Então, no versículo 4, os irmãos, Jesus está falando dos milagres, né? Que Jesus fala, ó, porque quem quer ser conhecido não pode agir em segredo. Já que você está fazendo essas coisas seriam os milagres, os dons de Jesus que ele estava manifestando, né? Ele curou, né, o paralítico no tanque de Betesda. Então eles estavam dizendo, você tem que ir lá, você não pode ficar agindo em segredo. Mas aí no versículo 5 diz assim, olha essa informação que tem no versículo 5. Isso revelava, essa comunicação dele, essa mentalidade deles, revelava que nem mesmo os irmãos de Jesus criam, acreditavam, confiavam em Jesus. E aí no versículo 6, Jesus diz, agora não é o tempo certo para eu ir, mas para vocês qualquer hora serve. Uau! Uau! Versículo 7, o mundo não pode odiar a vocês, mas a mim sim, porque eu acuso de pecado e maldade. Eu acuso o mundo de pecado e maldade. Então veja, o mundo, o que Jesus estava dizendo? O mundo não pode odiar, né, os irmãos de Jesus, porque eles tinham a mentalidade do mundo. E qual que é a mentalidade do mundo? A gente vê aqui no versículo 4, ó, a mentalidade que os irmãos de Jesus estavam falando para ele. Pois quem quer ser conhecido não pode agir em segredo. Já que você está fazendo essas coisas, deixem que todos o conheçam. Então, qual que é a mentalidade do mundo? Buscar a glória dos homens. Uau! Oi, Paulinha, seja muito bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Então, qual que é a mentalidade do mundo? Que era a mentalidade que os irmãos de Jesus tinham. Buscar a glória dos homens. Olha o que eles disseram. Você deve sair daqui e ir para a Judéia, a fim de que os seus discípulos vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser conhecido não pode agir em segredo. E já que você está fazendo essas coisas, ou seja, os milagres, né, já que você tem esses dons, deixe que todos te conheçam. E aí Jesus respondeu, agora não é o tempo certo para eu ir. Porque lembra que Jesus, ele não age... E ele não agia por pressão, por demanda, por urgência, porque alguém pediu ou porque alguém mandou. Mas ele age segundo a vontade do Pai, segundo a direção de Deus, segundo a direção do Espírito. Então, o que a mentalidade dos irmãos de Jesus disse a eles é, busque a glória dos homens. Milagres, em outras palavras, o que ele estava dizendo era, milagres não servem para curar e abençoar pessoas. Milagres servem para que você tenha glória e fama. Olha só, já que você consegue operar tudo isso, vai lá, mostra pro povo, fica famoso, recebe a glória. Mas ele estava dizendo, não é assim que eu faço segundo a vontade do meu Pai. Então, os irmãos dele estavam dizendo, por que você não usa o dom de Deus para o seu benefício e fica famoso? Por que você não aproveita, né, essa oportunidade da festa dos tabernáculos? Vai estar todo mundo lá, é uma das festas mais populares. Esse é o momento, né, para você ficar famoso, para você se alavancar, né? E essa é a mentalidade do mundo, buscar a glória dos homens. Mas não é essa a mentalidade dos céus. A mentalidade dos céus é, busque a vontade de Deus. Que está lá no versículo 6, quando Jesus diz, agora não é o tempo certo para eu ir. Não foi essa a direção que eu recebi do meu Pai. Essa é a opinião de vocês. E eu não me movo pela opinião de vocês. Eu não estou aqui para agradar vocês, eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Uau! Deus está falando com alguém aqui, tenho certeza disso.
Então, muitas vezes nós temos nos movido para agradar pessoas, mas nós não perguntamos antes para o nosso Pai em oração, nós não buscamos em oração qual que é a revelação e a direção dele para aquilo que nós devemos fazer ou não. E aí depois dá errado, a gente fica, eu não sei como isso aconteceu, eu fiz tudo certo, será mesmo? Será que você colocou Deus no início? Porque muitas vezes a gente marca uma festa, vai pra festa, não convida Jesus, aí lá no meio da festa acontece um incêndio. E aí você pergunta, onde está Jesus que deixou acontecer esse incêndio? Poxa, mas você nem convidou Jesus pra festa. Mas agora que deu algo errado, você quer que ele chegue lá e apague o incêndio. Então a mentalidade do mundo é, busque a glória dos homens. Isso foi o que os irmãos de Jesus disseram a ele no versículo 4. Mas a mentalidade dos céus, que é a mentalidade de Jesus que ele revelou no versículo 6 é, busque sempre a vontade de Deus. E ele estava dizendo, Deus não mandou eu ir ainda. Como que a gente deve se mover? Que a paz de Cristo seja o árbitro no nosso coração. Que sejamos de sim, sim, não, não. Se não é um sim com certeza, então é um não com certeza. Que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Quando você pensa em fazer algo, como você se sente? Principalmente depois de orar. Principalmente depois de orar sobre aquilo, de pedir a direção de Deus. A paz de Cristo, que ela seja o árbitro no seu coração, que seja o motivador, que seja a direção para você dizer sim ou para você dizer não. Então a mentalidade do mundo é, busque a glória dos homens, busque a aprovação dos homens, busque fazer o que todo mundo faz. Mas a mentalidade dos céus é, busque a vontade de Deus. Viva por propósito, viva na direção do Espírito, não nos impulsos da carne. Hoje mesmo nós estamos no primeiro dia do jejum de Daniel com as amigas de Jesus dentro do devocional fechado que nós temos. E esses 3 primeiros dias são dias desafiadores, por quê? Porque a gente tem que ir contra os impulsos da nossa carne. Onde a gente vai mostrar para nossa carne que é o Espírito de Deus que governa a nossa vida, que está na direção e não a nossa carne. E isso é muito importante que você sempre se coloque numa posição de desenvolver a mentalidade dos céus na sua vida, para que você não se contamine com a mentalidade do mundo. Romanos 12:2 diz, não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Para muitas pessoas, jejuar por 21 dias, né, fazer o jejum de Daniel é absurdo, é extremista, não faz sentido, ai que exagero. Mas nós sabemos o quanto é importante nós jejuarmos porque nós temos fome de Deus, porque nós queremos estar mais sensíveis à direção dele, nós queremos matar o nosso orgulho, matar a nossa carne. Nós queremos ser mais parecidas com Jesus. Continuando então, no versículo 6, Jesus respondeu, agora não é o tempo certo para eu ir, mas para vocês, qualquer hora serve, ou seja, como eu tenho a mentalidade dos céus, eu sei que agora não é o tempo certo para eu ir. Mas para vocês que têm a mentalidade terrena, a mentalidade do mundo, que se amoldaram ao padrão deste mundo, qualquer hora serve, vocês agem por impulso. Versículo 7. O mundo não pode odiar a vocês, mas a mim sim, porque eu o acuso, né? Eu acuso o mundo de pecado e maldade. Então ele está dizendo aqui, o mundo não vai odiar vocês porque vocês têm a mentalidade do mundo. Uau! Então quando a gente está no molde, no padrão deste mundo, todo mundo, né? Se alegra com a gente, convida a gente para tudo quanto é festa, mas a partir do momento que você se posiciona por princípios, saiba que você vai começar a desagradar. E que bom! Nós precisamos estar na contramão do mundo. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2, não os amoldeis ao padrão deste mundo para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Porque o mundo, ele oferece prazeres momentâneos, imediatos, que muitas vezes parecem muito atraentes, mas que traz um peso, que trazem prejuízos a longo prazo. Então nós precisamos viver na direção do Espírito e não pelos impulsos da carne.
Então Jesus estava dizendo, o mundo não pode odiar vocês, mas a mim sim, porque eu acuso de pecado e maldade. Eu não estou no padrão do mundo. Eu não estou na mentalidade do mundo. Eu estou na mentalidade dos céus. Vocês não estão sendo sal na terra, luz no mundo. Versículo 8. Vão vocês para a festa, mas eu não subirei ainda, porque para mim ainda não chegou a época certa. Assim ele ficou na Galileia. Então, quando você decide caminhar com Jesus, você precisa entender isso. Você vai precisar dizer não para muita coisa. Porque o seu sim para Jesus é não para muita coisa. Mas vale muito a pena caminhar com Jesus. Porque Ele é o eu sou. Ele é tudo aquilo que você precisa. Ele é aquilo que preenche completamente seu ser. Às vezes você fala, eu vou na festa com os meus amigos, mas quando você volta, você tá mais vazio ou com mais problemas de quando você foi. Mas quando você vai à igreja, quando você tira um tempo, né, de devoção ao Senhor, um tempo de meditação na palavra, um tempo de jejum, de oração, pode até ser difícil no começo, mas depois você pensa, que bom que eu fiz, que bom que eu vim, que bom que eu tomei essa decisão, porque agora eu tô mais forte. Eu sinto que a graça de Deus está comigo. Eu sinto que eu tomei a decisão certa. E aí no versículo 10, diz assim, mas depois que os irmãos dele partiram para a festa, ele foi também, Jesus foi também, embora secretamente, ficando longe dos olhos do público. Os líderes judaicos procuravam achar Jesus na festa e andavam perguntando por ele. No versículo 12 diz assim, havia uma grande discussão a seu respeito entre o povo. Havia uma grande discussão a respeito de Jesus entre o povo. Alguns diziam, ele é um homem bom. Enquanto outros diziam, não, ele está enganando o povo. Versículo 13, mas ninguém tinha coragem de falar a favor dele em público, com medo dos líderes judaicos. Então, aqui no versículo 12, quando o texto diz que alguns diziam, ele é um homem bom, enquanto os outros diziam, não, ele está enganando o povo. O que isso revela? Que a única coisa que eles enxergavam em Jesus é a casca. A única coisa que eles enxergavam em Jesus é a casca. Mas eles não tinham o discernimento para reconhecer que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Eles eram religiosos, eram mestres da lei, né, meditavam na palavra, mas eles só conseguiam julgar a casca, a aparência, o exterior, a imagem. Mas eles não tinham discernimento de espírito para reconhecer quem era verdadeiramente Jesus no seu interior, o pão vivo que desceu dos céus. Não tinham discernimento de espírito. E aí, continuando o texto, versículo 14. Então, quando a festa já estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar abertamente. Versículo 15. Os líderes judaicos ficaram surpresos com o que ele dizia. Como é que ele sabe tanto, pois nunca esteve em nossas escolas? Perguntavam eles. Então veja, no versículo 14 e 15, a gente vê que os irmãos de Jesus diziam uau para os milagres de Jesus e falavam, Jesus, você tem que ir para a festa dos tabernáculos, porque lá é uma oportunidade de você mostrar, né, para as pessoas do que você é capaz. É uma oportunidade de você ficar famoso, de você receber glória, de você receber benefícios. Então os irmãos de Jesus diziam uau para os milagres, para os dons de Jesus. E os judeus, nesses versículos 14 e 15, nós vemos que os judeus, eles diziam uau para o ensino, para a qualidade do ensino, para a inteligência, para a eloquência, para a sabedoria de Jesus. E eles ficavam, como é que ele sabe tanto? Pois nunca esteve em nossas escolas, perguntavam eles. Mas mais uma vez, tanto os irmãos de Jesus quanto os judeus, o que eles estavam enxergando? Apenas a aparência, apenas a casca de Jesus, apenas por fora. Então eles não conseguiam ter discernimento de espírito e enxergar além da aparência, enxergar o fruto de justiça, enxergar que Jesus era o Messias, o ungido, o pão vivo que desceu dos céus. Versículo 16, Jesus respondia assim,
eu não estou ensinando a vocês as minhas ideias, né? Porque os líderes judaicos perguntaram, como é que ele sabe tanto? Pois nunca esteve em nossas escolas. E Jesus respondeu, eu não estou ensinando a vocês as minhas ideias, mas os ensinos daquele que me enviou. Então ele está dizendo, não sou eu não tenho mérito, eu não mereço glória. Deus é que deve ser louvado. Então, no versículo 17 ele diz, se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando, se vocês tivessem discernimento de espírito, se vocês tivessem verdadeiramente comunhão com Deus, vocês também teriam certeza que o meu ensino vem de Deus, porque vocês teriam um discernimento espiritual e não só de casca, não só de aparência, não só ver que fala bem, não só ver que tem eloquência, não só ver que tem inteligência nas palavras, mas ver que tem unção, que tem direção do Espírito Santo de Deus. E ele diz, se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. 18. Todo aquele que apresenta suas próprias ideias está procurando aplauso para si mesmo. Porém, todo que procura honrar aquele que o enviou é uma pessoa verdadeira e não há falsidade nele. Então, Jesus está dizendo, é tudo sempre sobre a glória de Deus versus a glória própria. Então, os judeus buscavam a glória própria no sentido de que eles se orgulhavam de serem mestres da lei, de serem especialistas na palavra. E isso era um orgulho. E os irmãos de Jesus, eles buscavam fama, aprovação das pessoas, né? Um meio de receber benefício próprio. Mas Jesus está dizendo aqui, se vocês fossem espirituais, né? Se vocês tivessem discernimento de espírito, vocês perceberiam que o que eu estou dizendo não é meu, é do meu Pai. Versículo 19. Moisés não lhes deu a lei. Ele está falando aos judeus, Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que é que vocês procuram matar-me? E ali Jesus estava dizendo que eles eram hipócritas, porque eles diziam ser excelentes, né, na meditação, em seguir as escrituras, mas eles não seguiam o que estava na escritura, 100%. Então eles eram hipócritas. Porque se eles seguissem 100% o que estava nas escrituras, se eles tivessem o discernimento de espírito, eles reconheceriam que ele era o Messias. E não ia estar planejando matar Jesus. E aí no versículo 20, a multidão respondeu, olha só como a multidão reage. Sempre vá na contramão da multidão. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que me marcou bastante, que a boiada sempre caminha para o abate. Então sempre vá na contramão da multidão. E aí, no versículo 20, a multidão respondeu para Jesus, o Senhor está dominado por um demônio. A multidão respondeu para Jesus, porque confrontou eles, mostrou para eles a hipocrisia deles. Que eles julgavam a aparência, mas não faziam julgamento do fruto de justiça. Então, quando ele confrontou, a multidão respondeu, o Senhor está dominado por um demônio. Porque é mais fácil, né, você acusar outra pessoa, paralisar outra pessoa, ridicularizar outra pessoa, questionar outra pessoa, do que olhar para si mesmo e se arrepender dos seus maus caminhos. E falar, realmente, nós meditamos na palavra, mas nós não estamos vivendo a palavra. Nós lemos, meditamos, ouvimos a palavra, mas o nosso comportamento não testifica. Mas ao invés disso, né, como faltava humildade, eles eram guiados pelo orgulho, pela glória própria e não na direção de Deus, para a glória de Deus. A multidão respondeu, o Senhor está dominado por um demônio. Quem está procurando matá-lo? Jesus respondeu no versículo 21,
eu fiz uma obra, e essa obra que Jesus está se referindo é a cura, né, do paralítico no tanque de Betesda. Ele diz, eu fiz uma obra e todos vocês ficaram admirados, mas vocês circuncidam um menino até no sábado, toda vez que obedecem à lei de Moisés, embora, na verdade, a lei da circuncisão não tinha começado com Moisés, mas com os patriarcas. Pois se o tempo certo de circuncidar os seus filhos for num sábado, vocês fazem o que a lei de Moisés manda. Aliás, como deve ser mesmo. Ora, pois, por que vocês ficam cheios de ira contra mim pelo fato de curar um homem no sábado? Parem de julgar apenas pela aparência, mas julguem com justiça. Uau! Então, o que está sendo dito aqui? O que é a circuncisão, né? Jesus está falando aqui que eles circuncisavam, né, meninos num sábado para aplicar a lei de Moisés, porque eles eram muito apegados à tradição. Eles estavam mais preocupados com a tradição do que verdadeiramente amar as pessoas, verdadeiramente atribuir a glória a Deus, né? Então a circuncisão era um sinal da aliança com Deus entre Abraão e a sua descendência. E a circuncisão naquela época incluía cortar a pele do pênis, né, para que ficasse exposta a parte sensível do órgão. Hoje a circuncisão ela não é mais necessária porque a nova aliança oferece perdão para os pecados e salvação pela fé através de Jesus. Então, se você crê em Jesus, né, você vive na nova aliança, né, você tem uma aliança com Deus através do sacrifício de Jesus. Então, Jesus estava dizendo, né, para os judeus, vocês podem purificar uma parte de um menino no sábado, mas eu não posso curar um homem por completo. Eu não posso curar um homem por completo. E isso é uma hipocrisia. Vocês estão julgando só a casca. Vocês não estão me julgando no fruto do Espírito. Então os judeus, eles eram especialistas em julgar a aparência, a casca, o que se via por fora. E quantas de nós também somos especialistas em julgar a aparência, a casca, o que a gente vê por fora. Então hoje em dia a gente olha para alguém e rapidamente tece um julgamento, né? Você viu como fulana canta bem? Ou você viu como ela desafinou hoje no culto? Só que o nosso julgamento não deve ser de aparência, de casca, mas deve ser por fruto de justiça. Uau! Como está aqui no versículo 24, que Jesus está dizendo, parem de julgar apenas pela aparência, mas julguem com justiça. E como eu vou julgar com justiça? Pelo fruto do Espírito. Então, do que adianta a pessoa prega bem, mas o casamento está destruído? Isso revela que ela não tem mansidão, não tem domínio próprio, não está vivendo moldada pelo amor de Deus, está vivendo no orgulho. O que adianta a pessoa prega bem, mas é infiel, não tem o fruto, né, do Espírito, que é a fidelidade. Então os judeus, eles não conseguiam julgar o interior. Eles não enxergavam o Cristo, não enxergavam que Jesus era o Messias, que eles já conheciam através das Escrituras, mas porque faltava a direção do Espírito, eles não conseguiam enxergar. Então o que está sendo ensinado aqui, até o versículo 24, no capítulo 7 de João, é que nós precisamos desenvolver, né, uma habilidade importantíssima para esse tempo. E que habilidade é essa? Reconhecer a diferença entre o verdadeiro ensino e o falso ensino. Eu preciso ter condições de discernir e reconhecer a diferença entre o verdadeiro ensino e o falso ensino. Se você quiser anotar aí, faz 2 colunas. Baseado em João 7. Qual é a diferença entre o verdadeiro ensino e o falso ensino? O verdadeiro ensino é o ensino de Deus. Como Jesus disse aqui, no versículo 16. Eu não estou ensinando a vocês as minhas ideias, mas os ensinos daquele que me enviou. Então o verdadeiro ensino é o ensino de Deus. E qual que é o falso ensino? É o ensino dos homens. Ideias próprias dos homens.
Então, por exemplo, existem igrejas que um homem não pode pregar se ele tiver com barba crescida. Mas isso é olhar para a casca. O que deveria ser realmente analisado? Se ele tá bem com a esposa, com a família, se ele é fiel à família dele, se ele trata bem a esposa dele. Isso é julgar por fruto de justiça, pelo fruto do Espírito. Então, quais são, o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é um fruto com 9 características, como se fosse uma pocã, uma tangerina, não sei como fala aí na sua região, uma bergamota, não sei. Então, é como se fosse uma pocã, uma tangerina com 9 gomos, o fruto do Espírito. E cada gomo é uma característica que nós precisamos desenvolver. Quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos também o Espírito Santo. E com o Espírito Santo nós recebemos o fruto do Espírito. E aí, quando a gente tem esse Espírito Santo, a gente precisa aprender a desenvolver esse fruto, que não é nosso, mas é dele. Então, vou precisar tomar a decisão de não reagir mais por impulso da carne, mas ser dirigida pelo fruto do Espírito. E quais são o fruto do Espírito? Que são 9. Amor, alegria, paciência, paz, mansidão, domínio próprio, amabilidade, fidelidade e bondade. Vou repetir. Amor, alegria, paciência, paz, mansidão, domínio próprio, amabilidade, fidelidade e bondade. Inclusive, eu quero indicar um livro para vocês. Depois eu posso passar o link para quem quiser pelo direct ou dentro do meu canal. Eu acabei de criar um canal aqui no Instagram. Depois, quando eu terminar a live, você pode ir lá no meu perfil, né? Vai ter lá Amigas de Jesus. É só você clicar. E hoje a gente está iniciando um desafio de 21 dias lá. Por 21 dias, antes de dormir, você vai ler e meditar e talvez declarar em voz alta também, se você puder, o Salmo 139, porque esse Salmo 139 é onde Davi, fez uma oração, a Deus, pedindo para que ele sondasse o coração dele e revelasse se há algum caminho mau, se há alguma intenção que não provém do Senhor, algum pensamento que não agrada ao Senhor. E eu tenho certeza, se você fizer esse desafio por 21 dias, o Senhor começará a se revelar a você. E tem um caderno para você deixar registrado tudo aquilo que Ele vai revelar a você, das suas intenções que não estão alinhadas com Ele, dos seus planos que não estão alinhados com o que Ele tem para você nesse ano de 2025, que é um ano de colheita abundante. A Ju tá dizendo ali que começou dia 8 lendo o Salmo 39. Olha que bênção, minha irmã. Então, nos próximos 21 dias... nós vamos estar nesse propósito de meditar no Salmo 139 todos os dias antes de dormir, e pedir para que Deus se revele a nós. Ele vai se revelar através de sonhos, através de pessoas, através de situações, e nós vamos receber mais clareza dos céus sobre como nós devemos conduzir a nossa vida nesse novo ano, porque se nós continuarmos com os mesmos hábitos do ano de 2024, 2025 não vai ser novo. Então, depois que terminar aqui a live, participa lá do nosso canal. Tem o link também nos stories, eu coloquei para você fazer parte. Vai ser bênção. Então, quero indicar para você um livro que fala sobre o fruto do Espírito. E é um livro maravilhoso. Não sei se vocês já ouviram falar. É um livro de uma autora chamada Mariel Batista. Esse aqui chama o livro O Fruto, que é uma jornada pelas características do fruto do Espírito. Quem tiver lá no grupo, eu vou pôr o link lá para vocês. E é um livro maravilhoso. Vou mostrar para vocês que capricho que ela teve quando ela fez esse livro. Tem espaço assim do lado para anotar as coisas que você for aprendendo. E cada início tem exercícios para você fazer. É um livro bem interativo. Olha só. É um livro bem interativo. E na divisão de cada capítulo, quando vai para uma outra característica do fruto do Espírito, a página é assim. Por exemplo, aqui vai começar a falar do amor. E aí você pode colorir. Olha que maravilhoso. Então esse livro aqui é um livro incrível assim que eu conheci.
e que vai te trazer clareza em detalhe, né? Como você viver uma vida dirigida pelo fruto, né? Dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que contemple, né, o amor, a alegria, a paciência, a paz, mansidão, domínio próprio, a amabilidade, fidelidade, bondade. Se vocês quiserem ir lá no canal, eu posso falar um pouco mais também sobre cada fruto, né? É um assunto muito importante que a gente precisa desenvolver para que a gente possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossa vida. A gente precisa transformar os nossos comportamentos que não estão alinhados com a palavra de Deus. Então esse livro aqui é maravilhoso para você se aprofundar. Então, esse capítulo 7, a Margarida perguntou como é o nome da autora, é Mariel Batista, certo? Mas quem quiser também o link pode me chamar depois no privado que eu envio, tá bom? Então esse capítulo 7 de João, ele está nos ensinando o que é, né, o verdadeiro ensino e o falso ensino. Há muitas pessoas falando, né, que já estão no canal. Tenho certeza que vai ser bênção. Convidem mais amigas para estar lá também. Nós vamos desenvolver, nós vamos crescer espiritualmente juntas lá. Vai ser um espaço para a gente caminhar mais de perto, para a gente conversar todos os dias, combinado? Então, o verdadeiro ensino é o ensino de Deus. O falso ensino é o ensino dos homens. Então, no versículo 16, a gente viu que Jesus, ele não ensinava as ideias dele, mas os ensinos daquele que enviou. Ele fazia a vontade do Pai. Ele não falava sobre aquilo que ele queria, mas sobre o que era a vontade de Deus. Outra característica do verdadeiro ensino: faz a vontade de Deus. Lá no versículo 6 de João 7, Jesus respondeu: agora não é o tempo certo para eu ir. Ou seja, o verdadeiro ensino está na mentalidade do reino, na mentalidade dos céus. E não na mentalidade do mundo, não naquilo que todo mundo quer ouvir. Então o verdadeiro ensino faz a vontade de Deus. E o falso ensino faz a vontade dos homens. Um falso ensino vai ensinar, vai pregar por pressão, por urgência, por demanda, pelo que está na moda, pelo que as pessoas querem ouvir. E o verdadeiro ensino vai pregar, vai ensinar, vai discipular sobre a vontade de Deus. O verdadeiro ensino vai julgar os frutos de justiça. E o falso ensino vai julgar a aparência. Então que nós venhamos pedir ao Senhor que derrame sobre nós um espírito de sabedoria, um discernimento de espírito, para que nós não venhamos estar acusando, julgando por aparência, por casca, pelo exterior, mas que a nossa mentalidade seja a mentalidade dos céus, que julga não pela aparência, mas julga como está aqui no versículo 24 de João 7. Parem de julgar apenas pela aparência, mas julguem com justiça, por fruto do Espírito. Então não importa se alguém prega bem, se trata mal o cônjuge, se xinga no trânsito. Isso revela que está faltando fruto de justiça. Então nós precisamos dominar, né, o nosso orgulho, dominar a nós mesmos, ter domínio próprio. Tem uma frase que é da pastora Tânia Teresa, né, que esses dias eu disse aqui, que quem não desenvolve, né, quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio, porque não é guiado pelo Espírito, é guiado pelos impulsos. Então nós precisamos aprender a desenvolver domínio próprio. A mansidão é uma outra característica do fruto do Espírito que as pessoas confundem muito o que é. Mansidão não é tolerar tudo, não é dizer sim para tudo. Mas mansidão é falar o que é necessário, corrigir quando é necessário, com amor, baseado na palavra. E as pessoas às vezes acham que mansidão é aceitar tudo, é deixar que as pessoas façam tudo com você. Não. Mansidão é um posicionamento de amor. É você falar o que precisa ser falado, mas de uma forma que os dois saem vencedores daquilo ali. Que você está falando por princípios, não por ego. Não porque você quer ter razão. Então tem muita coisa pra gente aprender, né, sobre o fruto do Espírito. As meninas que caminham comigo, né, nos devocionais, a gente já fez uma série onde cada dia a gente pegou uma característica do fruto do Espírito e foi esmiuçando e trabalhando e conhecendo mais. E como é importante isso, né? A palavra de Deus diz para nós lá em Oséias que nós precisamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. E muitas vezes o que a gente tem de conhecimento, né, da palavra é muito raso. Não é suficiente
para os desafios que nós temos no dia a dia, para que a gente se mantenha firme, para que nós tenhamos uma conduta que agrade o coração do Pai. Então, fica esse ensinamento aqui de João 7, a gente vai dividir em duas partes. Nós vamos finalizar hoje a parte 1 de João 7, aqui no versículo 24. E na segunda-feira, às 10 da manhã, a gente vai retomar a partir do versículo 25 até o versículo 53. Então, que você guarde, né, esse ensinamento no seu coração. Você precisa pedir ao Senhor que te dê sabedoria, discernimento de espírito, para que você possa reconhecer um verdadeiro ensino, um falso ensino, e para que você venha desenvolver o fruto do Espírito. Se você recebeu a Jesus, você tem o Espírito Santo, e se você tem o Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito, que é dele, que não é seu. E agora você vai ter que se posicionar e decidir caminhar pelo fruto do Espírito, não pelo seu velho eu, né? Pelos seus velhos impulsos da carne. Então fala: Pai, me habilita, me capacita, para que eu possa viver na direção do Teu Santo Espírito, e não no molde do mundo, não como todo mundo faz. Porque às vezes a gente se compara, né? E a gente tem como referência pessoas que fazem menos que nós. Então, às vezes eu não tô traindo meu marido, mas eu trato ele mal. E aí eu, para justificar que eu trato ele mal, que eu não tenho, né, domínio próprio, aí eu digo assim: pelo menos eu não sou que nem a minha vizinha, que nem fulana, que trai o marido. Eu só dou umas palavras atravessadas para ele de vez em quando. E eu não entendo que isso é desonra. Eu não entendo que eu preciso matar a minha carne, que eu preciso ser uma esposa sábia, virtuosa. Eu não entendo que o papel de acusador é o de Satanás, não é eu que tenho que ficar acusando meu marido. Eu tenho falado para as meninas, né, que a gente caminha junto no devocional, que a gente começa a caminhar com Jesus e a gente tenta fazer tudo certo, né? Então a gente imagina que você está caminhando no centro da floresta, de forma protegida. Mas depois de um tempo a gente começa a esfriar na nossa fé, começa a ficar morna e começa a sair do centro da vontade de Deus, que seria caminhar no centro da floresta com proteção divina, e começa a andar no meio na beira do precipício. Então o que faz você cair não é quando você estava andando no centro da floresta, mas é quando você começa a andar na beira do precipício, começa a tolerar o pecado, começa a falar: nada a ver, isso aqui era em outros tempos, agora são outros tempos, então nada a ver, dá pra fazer isso aqui sim, não vejo nada demais nisso. E aí você começa a ter muita tolerância com o pecado, andar na beira do precipício, e quando você menos espera, você cai no precipício. Então, quando você menos espera, o casamento acaba. Quando você menos espera, as suas finanças dão errado. Mas porque, sem perceber, eu fui saindo do meu caminho no centro da floresta e comecei a tolerar andar na beira do precipício, no vale da sombra da morte. Então eu preciso ter um coração abrasado pela presença de Deus. Por isso que eu preciso caminhar com as amigas de Jesus, para que eu venha sempre me lembrar, né, da minha fé, do meu compromisso com o Senhor, do fruto do Espírito, que todos os dias eu tenho que matar a minha carne e mostrar para ela que é o Espírito de Deus que governa e dirige a minha vida, os meus passos. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, que você guarde essa palavra no seu coração. Se o Espírito Santo de Deus falou algo no seu coração, compartilha depois essa palavra com alguém, vai ficar salvo lá no perfil. E sempre que você puder, interaja com os conteúdos, porque dessa forma, né, o algoritmo aqui, ele vai entender que esse conteúdo é relevante e vai apresentar para outras pessoas. Se você entende que outras pessoas também merecem, né, receber a palavra de Deus, compartilhe, deixa um comentário depois lá na publicação, para que dessa forma o conteúdo se posicione. Ontem a gente teve um encontro aqui tão poderoso, e tá um dos encontros que menos tem engajamento, menos tem curtida, menos tem comentário.
Então, se você gostou, vai lá, deixa seu comentário, dá clica no coraçãozinho, porque isso ajuda com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Amém? Então, eu quero orar com você e abençoar o seu final de semana. E quem não entrou ainda lá no canal, aqui no Instagram, clica lá depois no meu perfil, vai estar lá, Amigas de Jesus, faça parte, porque por lá a gente vai conversando também durante o final de semana, combinado? E lembra do nosso propósito de 21 dias, meditar no Salmo 139. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse tempo de mesa, esse tempo na Tua presença. Obrigada, Senhor, pela revelação da Tua palavra, pelo pão, Senhor, pelo maná fresco que Tu nos apresentou nessa noite, ó Pai, que o Senhor compartilhou conosco. Que essa palavra, Senhor, venha cair em terra fértil, Senhor, e que cada coração aqui venha frutificar essa palavra, venha consolidar e aplicar essa palavra, Senhor, no seu dia a dia, na sua vida diária, Senhor. Que vidas sejam transformadas, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor. Que o Senhor venha, Senhor, nos dirigir, que nós não venhamos mais, Senhor, sermos reativas, Senhor, e fazer tudo aquilo que o impulso da carne nos leva a fazer, mas que nós venhamos nos lembrar que se nós recebemos Jesus, nós temos, Senhor, o Espírito Santo e com Ele o fruto do Espírito, e nós podemos, Senhor, decidir caminhar pelo fruto do Espírito, Pai, pelas características do Espírito, ou pelas obras e impulsos da carne. Pai, nos capacita, nos fortalece, Pai, para que nós venhamos viver uma vida que Te agrada. Visita agora, Senhor, cada casa, cada coração, Senhor, que precisa, Senhor, de uma bênção, de uma resposta, de uma provisão. Eu creio, Senhor, que Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Jiré, o Deus provedor, Senhor. Tu tens todos os recursos, todas as necessidades, Senhor, que nós temos. Tu és o Eu Sou. Eu peço, Pai, que o Senhor libere as Tuas bênçãos sobre as Tuas filhas neste momento. Que o Senhor traga consolo a cada coração, esperança, ânimo. Que elas possam, Senhor, a cada dia caminhar de forma mais profunda e íntima contigo, Pai, porque quando nós temos a Tua presença, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Que nos momentos de adversidade nós venhamos nos lembrar que a adoração, o louvor a Ti, Senhor, é uma arma de guerra poderosa. Que nos nossos lábios sempre tenha, Senhor, palavras de sabedoria, palavras de gratidão, palavras de honra a Ti. Que nós não venhamos, Senhor, esmurecer, que nós não venhamos, Senhor, nos intimidar com as circunstâncias, mas que nós venhamos ter sempre uma palavra de sabedoria e declarar aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós venhamos declarar que agindo o Senhor na nossa casa, na nossa vida, na circunstância em que nós estamos passando, quem impedirá? Pai, eu creio que Tu tens promessas maravilhosas para se cumprir, ó Pai, na vida de cada uma das Tuas filhas. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a viver uma vida nos Teus princípios, de acordo com a Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, neste ano, colher uma abundante colheita que Tu já liberou para cada uma de nós. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado conosco. Quantas pessoas que hoje talvez não retornaram para casa, mas nós estamos aqui sãs e salvas, com saúde, firmes na Tua presença, desfrutando desse tempo contigo. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor e cuidado com nós e com a nossa família. Nós declaramos, ó Pai, que nós Te amamos e Te amamos muito, Jesus. Fica conosco em todo o tempo. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e guarde o seu coração. Que você viva um final de semana abençoado, de vitória, de alegrias, de céus abertos para a honra e glória do Senhor. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira às 10 da manhã, combinado? Deus abençoe e até mais.